Boa noite a todos. Boa noite a todos. Espero que já me estejam a conseguir ver e ouvir devidamente. Sejam todos muito bem-vindos, sobretudo a mais um direto que nos reúne aqui no dia de hoje, com alguns incidentes, a meu ver, bastante interessantes, bastante curiosos. Eu sei que há muita gente com a curiosidade sobre uma situação em concreto que foi reportada no dia de hoje por alguns órgãos de comunicação social da Rússia, nomeadamente relacionados com a morte de uma pessoa que, de facto, era uma profissional da, do Ministério da Defesa e que, alegadamente, se terá suicidado, pelo menos à partida, é aquilo que leva a crer que terá acontecido, portanto, em como a senhora se terá suicidado, e tendo a senhora cometido suicídio, agora a grande questão começa a da especulação sobre o que é que a senhora efetivamente poderia saber relacionado com o Ministério da Defesa da Rússia, para que, para todos os efeitos, a senhora viesse a perder a vida. Portanto, há quem diga que, de facto, a senhora perdeu a vida de forma provocada, por assim dizer, mas depois também, agora temos a investigação em curso que, à partida, fará sugerir que aquilo que se passará teria sido um suicídio. Mas eu gostaria, desde uma vez mais, de poder saudar-vos a todos e de vos poder agradecer a todos aqueles que forem entrando, acima de tudo, neste momento, para o direto que nós estamos aqui a falar esta noite. Espero que, para todos os efeitos, não sei se já me conseguem, se me conseguem ouvir ou não, ou se me ouviram até hoje, são em áudio em pleno, ok, então é porque conseguem, porque de repente pareceu que não estavam a conseguir ouvir essa mesma, o que estava aqui a passar neste caso. Eu estava só aqui a selecionar uma fotografia da senhora que, para todos os efeitos, ficou aqui indicada e ficou agora registada para sempre, pelo tipo de incidente que aconteceu. Vamos lá ver uma coisa. Desde logo, importa esclarecer o seguinte: é que estamos a falar da senhora Maria Yanquina. Eu vou mostrar-vos a fotografia da senhora, porque acho que, de facto, é uma forma de poderem ficar a saber quem era a senhora. Também acho que é importante saberem, conhecerem-na para todos os efeitos. Deixem-me ver se eu consigo partilhar convosco uma fotografia mais ou menos recente. E aqui tem a senhora Maria Yanquina, que desempenhava agora funções como diretora financeira ou do apoio financeiro que era dado aos militares do Ministério, ligados ao Ministério da Defesa da Rússia, e era responsável por este setor, mas para a zona ocidental, portanto, o que incluía os militares que eram transferidos para a zona da Bielorrússia também, e eventualmente poderia ter também ligações àqueles militares que eram transferidos para a frente entre a Ucrânia e a Rússia. Portanto, como conseguem ver, esta senhora, eu estive a consultar vários sites, incluindo alguns sites que havia aqui em que a própria senhora estava a participar num conjunto de missões e de reuniões com pessoas, portanto, relativamente importantes, portanto, com altas patentes do Ministério da Defesa. Esta senhora de São Petersburgo residia em São Petersburgo e, para todos os efeitos, nós ficámos a saber relativamente a esta senhora que ela hoje teria falecido, mas para todos os efeitos era alguém que tinha bastantes responsabilidades pela forma como se dava e como estava relacionada. Eu estava a ver se encontrava a página do Ministério da Defesa, onde se dava conta de uma reunião que ela teve pelo menos ainda aqui há pouco tempo, já relacionada, julgo que foi o ano passado, mas isso estava aqui para todos os efeitos disponível. Estava a ver se encontrava novamente, só que estas coisas nós acabamos por perder o contacto, e assim que perdemos aqui
deixamos passar aqui qualquer coisa, é logo o suficiente para nós conseguirmos saber, para nós conseguirmos perder toda esta informação. Bom, mas basicamente a senhora era responsável pela área financeira de apoio. Estamos a falar da senhora Marina Mikhailovna Yankina. A senhora tinha 58 anos e, alegadamente, ontem, ela teria sido encontrada ontem junto no chão, portanto, falecida no chão, o que faria a partir de presumir que se tratava de uma situação de suicídio, uma vez que era junto mais ou menos à zona da varanda da sua residência. Esta senhora, a propósito, é curioso, porque esta senhora desempenhou cargos de relativa importância. Portanto, além de ter estado ligada ao serviço fiscal da Federação Russa, portanto, a um serviço do equivalente à autoridade tributária, nomeadamente ao Departamento de Impostos de São Petersburgo, onde ela foi a vice-chefe do Departamento de Impostos Federais de São Petersburgo, mas depois, mais tarde, a partir de 2016, ela ocupou o cargo de vice-presidente do Comitê das Relações Imobiliárias de São Petersburgo. Há várias notícias de entre 2016 e 2020, 2021, de vários encontros que a mesma teve, vários eventos em que participou. A forma também, que eu achei curioso isto, eu gostava de explorar isto, a forma como esta senhora, para todos os efeitos, desafiou aquilo que se chama, como eu vi em algumas páginas russas, de máfia comercial, ou seja, grupos de empresários e donos de negócios que operam no setor da construção, do turismo e também da restauração, e que tinham interesse durante muitos anos, sobretudo enquanto ela dirigiu este Comitê de Relações Imobiliárias de São Petersburgo, e constava exatamente a informação sobre, sobre várias reuniões e episódios de tensão e de guerra propriamente dita entre o organismo que a senhora Marina Yankina representava e estes grupos ou lobbies que tinham interesses imobiliários na zona de São Petersburgo. Este era um deles. A outra situação é que, de acordo com as notícias oficiais, e eu estou aqui a citar, por exemplo, o Kommersant, que é um jornal mais ou menos que nós poderemos entender de alcance nacional e com alguma taxa de respeitabilidade, mas vou já desligar a caixa, não vale a pena estar a continuar aqui com a imagem da senhora. Mas depois o Kommersant, aquilo que acaba por relatar é também que os documentos pessoais da senhora encontravam-se junto à varanda de onde ela alegadamente se terá atirado para aquilo que, à partida, numa primeira análise, se acredita ser ou ter sido um suicídio. Portanto, porque é que estariam ali os documentos pessoais da senhora quando ainda era bastante cedo do dia de ontem? Com quem é que esta senhora teria conversado ou teria contactado? É muito importante nós conseguirmos compreender isto, porque se nós conseguirmos compreender isto, poderemos eventualmente acreditar se se trata de uma situação de suicídio, tudo poderá mesmo apontar e confirmar uma situação de suicídio, ou se, pelo contrário, a posição que a senhora foi desenvolvendo ao longo do tempo, para já trabalhar na autoridade tributária por si só, isso por si só já é o suficiente para não fazer muitos amigos. Depois, como eu referi, estas notícias estão aqui, foram publicadas entre os anos de 2016 e de 2020, 2021, mais ou menos, em que consta o percurso desta senhora na altura à frente deste departamento, deste comitê de relações imobiliárias de São Petersburgo. Ou seja, e São Petersburgo é uma cidade extremamente atrativa. A forma como há aqui várias notícias que sugerem que ela terá confrontado ou desafiado o lobby da construção civil, juntamente com a restauração e também juntamente com o turismo, e que tudo isto poderá ter sido suficiente para, pelo menos, criar alguma animosidade com alguns atores. Como se isso não bastasse, esta senhora passou a ser diretora do apoio financeiro, diretora financeira do apoio, aliás, é mais assim, a conceder aos militares em toda a zona
Ocidental, responsável pelo equivalente ao Distrito Militar Ocidental, que significa que esta senhora era e tornou-se responsável pela gestão dessa área, e isso por si só também acaba por mostrar que esta senhora tinha conhecimento privilegiado de um conjunto de matérias. Ahm, o som está ligeiramente agudo, diz o Sr. António CM. Não sei se já me conseguirá perceber melhor ou não. Bom, mas basicamente, o que é que eu quero retirar daqui? Ponto número um. Claro que nós estamos, uma vez mais, perante uma situação em que temos mais alguém que ocupa uma determinada posição social ou política e que, para todos os efeitos, acaba por ter uma influência e o acesso a informação considerada sensível. E que, para não variar, acaba por morrer, uma vez mais, através daquilo que já começa a ser conhecido quase de forma célebre, como sendo a morte após se suicidar depois de se atirar pela janela. Claro que isto é extremamente complicado. Agora, vamos lá ver uma coisa. Como a senhora Ana Terça Pedrosa aqui está a dizer, a senhora poderia ter problemas pessoais, poderia andar estressada, a senhora podia ter rivalidades. Eu vi aqui também, através dos vários sites, coisas, e eu não estou a sugerir rigorosamente nada, eu estou a avançar cenários, que a forma como ela sucedeu e chegou à liderança do famoso Comitê de Relações Imobiliárias de São Petersburgo. A imagem está pouco nítida, mas eu julgo que era pela forma como estava a transferir, Sr. Fernando Newton, acho que era pela forma como estava a transferir os dados para o YouTube. Pelo menos eles estavam aqui a dizer que estava com algumas dificuldades. Espero que agora já normalize. Mas a forma como chegou à liderança foi também sob tensão, ou seja, há aqui um conjunto de potenciais pessoas com, à partida, se não se tratar de facto de um suicídio, que possam ter tido interesse em sugerir que foi a senhora que se suicidou para tentar afastar a investigação por parte das autoridades. E é uma forma pouco comum de suicídio, eu diria até, como o senhor Emílio aqui sugere, eu vou mais longe. O atirar-se da janela, sobretudo, ou das varandas, sobretudo, um conjunto de pessoas ocupar determinados cargos, quer dizer, é bizarro, é estranho, mas a verdade é que pode acontecer. E pode acontecer como podem também as pessoas acabar por serem empurradas. Quem morreu foi a senhora Jacinta Maruz. Quem morreu foi a senhora Marina Yanquina, que foi encontrada morta no solo, praticamente por baixo da zona da varanda do local onde esta senhora, que era diretora financeira, diretora do Departamento Financeiro de Apoio aos Militares, na zona da zona do Distrito Ocidental, Distrito Militar Ocidental, portanto, inclui São Petersburgo e tudo mais. E, bom, as mulheres suicidam-se da mesma forma que os homens. A questão aqui é que, uma vez mais, nós estamos a falar de um conjunto de situações que todas somadas parecem ser coincidência, mas a verdade é que pode ter sido a senhora de facto a suicidar. É curioso porque eu também me cruzei com várias informação que eu andei, vários tipos de informação com que eu andei à procura. Eu cruzei-me, por exemplo, com a sua declaração de interesses. Este é um aspecto que, por exemplo, muita gente desconhece. Mas os órgãos públicos, todos aqueles titulares de órgãos públicos e políticos, sobretudo cargos dirigentes, por exemplo, de vários serviços do Estado, apresentam uma declaração de interesses. E apresentam uma declaração de interesses. Eu vi a declaração de interesses da senhora, está aqui a reportar que a senhora, além de ter uma herdade, também tinha 3 apartamentos, tinha um carro registrado em nome dela, ou seja, isto é colocado ao alcance e para consulta pública, se quiserem ver. Portanto, quando se fala muitas vezes em transparência, vamos ter atenção que, por exemplo, Portugal, relativamente à sua própria função pública, aos seus dirigentes, não tem este tipo de informação disponível e facilmente acessível para qualquer pessoa. Mas a verdade é que esta senhora era relativamente discreta, tinha a posição de liderança, de chefia, e a verdade é que, para todos os efeitos, a senhora apareceu assim nestas condições. Agora, sugerir automaticamente que a senhora sabe demais e que foi assassinada por elementos ligados ao governo, já me parece que é ir um pouco longe demais, porque nós não temos nenhum dado que permita concluir que esta ligação, que este nexo causal possa ser estabelecido. Que porque a senhora trabalha no Ministério da Defesa, logo soube de informação comprometedora que fez com que outras pessoas tivessem interesse no seu falecimento.
Pronto, olha, a senhora Yulia Mega diz aqui, por acaso, os familiares dela dizem que ela mudou um mês antes de se suicidar. Dizem que notava que ela tinha alguns problemas. Lá está, depressões, hum, tendências suicidas. Nós nem sequer sabemos como é que era a vida pessoal da senhora. Não sabemos se, eu não consegui saber, não tive tempo para isso, pelo menos. Se a senhora era casada, se a senhora... Como é que era a vida sentimental da senhora, se a senhora estava endividada, se a senhora tinha vício do jogo, se a senhora tinha alguma outra situação que ninguém consegue sequer adivinhar. Portanto, ou se. Pediu, pois, senhora Eli, eu li também a informação de que a Marina Yanquina tinha também telefonado. Eu vi que ela tinha telefonado para um homem, não sabia que era para o ex-marido, a avisar que ia fazer, pediu para chamar a polícia. E vi também que ela pediu para chamar a polícia. Agora, eu não consegui recortar essa informação, mas admito que, de facto, se trata da verdade. E a verdade é que isto aconteceu. Mas estarem a sugerir que foi assassinada pelo poder político, peço essa desculpa, mas, meus senhores, começamos a entrar no reino da fantasia e também no domínio de as pessoas quererem, de qualquer modo, quererem imputar atos sobre os quais não têm qualquer outro dado e querer justificar que há aqui algo de mafioso ligado a esta situação. Portanto, como vemos, a senhora, em princípio, tudo leva a crer que a senhora se terá suicidado e à partida poderá ser devido a isso, mas a senhora tinha os seus cartões de identificação e toda a sua carteira junto à varanda, na varanda de onde a qual se terá tirado. Agora, se foi provocado por terceiros, pode ter sido por algum dos seus rivais no passado, por algum daqueles elementos ligados ao imobiliário, pode ter sido, de facto, por ter descoberto informação sensível, sem sombra de dúvida, alguma coisa ligada à corrupção, pode ter sido também provocada por algum outro elemento de algum ator estrangeiro que encontrou naquela forma uma forma também de eliminar uma pessoa ligada à informação sensível, informação financeira, que lá está. Portanto, ou seja, nós neste momento vamos estar aqui, cada um a especular, em função daquilo que é a sua sensibilidade ou daquilo que gostaria que se verificasse na prática. Eu não alinho neste jogo. Portanto, eu não quero alinhar neste jogo porque eu não sei o que é que aconteceu com a senhora. E assim como eu não sei o que é que aconteceu com a senhora, hum, eu também, não só eu não sei o que é que aconteceu com a senhora, como ninguém sabe se houve algum fator terceiro. E as autoridades que estão a investigar este caso de aparente suicídio, para todos os efeitos, estão a dizer que, em princípio, tratar-se-á de suicídio. Mas as autoridades não deixam de investigar. E estão a investigar. Portanto, podem ter sido mil e uma razões que poderão ter estado por trás desta situação. Naturalmente, todas as hipóteses têm de estar em cima da mesa, mas as autoridades têm acesso ao local e que investigam tudo basicamente relacionado com esta ocorrência, com certeza que acabam por ter uma informação privilegiada. Portanto, eu acho que deveríamos deixar para já de lado a especulação. Aliás, é notório que quem pega logo imediatamente neste tipo de notícia foram meios de Telegram ucranianos. Os russos veicularam a situação, primeiro através de um órgão de comunicação social de São Petersburgo, mas os ucranianos começaram logo a veicular e a fazer um conjunto de sugestões. E agora cabe às pessoas tentar perceber, efetivamente, o que é que terá acontecido, mas estar a sugerir que terá sido a diretora do Departamento Financeiro a saber demais, algo que mais ninguém saberia, ao ponto de mais ninguém ser um alvo para poder morrer, eu acho que tudo isto é excessivamente forçado. E então devemos aguardar pelo curso das investigações para tentar perceber se de facto se confirma o suicídio ou se estamos a falar eventualmente de algum outro tipo de ato. Mas eu pararia para já por aqui com a especulação. O Sr. Jamie Tinker diz que gostava de me relembrar para um certo, não é Litvinenko, é o Litvinenko. Eu acredito que ele tenha querido escrever Litvinenko. Sim, senhor. E o que é que tem a dizer sobre Litvinenko, Sr. Jamie Tinker? É que Litvinenko, diga-me onde é que houve algum tipo de prova substancial, algum elemento que consiga demonstrar que quem terá assassinado Litvinenko foi mesmo o governo de forma absolutamente intencional para poder eliminar Litvinenko. E quem diz Litvinenko, a questão do Sergei Skripal também e da sua esposa e da sua mulher, se a sua mulher está incluída, mas pelo menos a esposa está. Não sei se a filha diz que está incluída, mas pelo menos a esposa está. Mesmo a questão do Sergei Skripal, ou até a história de Navalny, portanto, são histórias todas elas muito mal contadas.
do suposto envenenamento de Navalny, digo, mesmo o Sergei Skripal, que muita gente não sabe, mas o Sergei Skripal era uma fonte do MI6, e sendo uma fonte dos serviços de informações britânicos e residindo no Reino Unido, era alguém que pode interessar ser eliminado por inúmeras personalidades, ora por um governo, pelo governo russo, ora pelo governo britânico também, ora até por terceiros que se possam ter cruzado e que possam ter permitido a Skripal saber de toda essa, informação que possa ser fundamental. Portanto, vamos parar com a especulação, vamos parar de olhar para este tipo de atos. Pelo menos, lá está a especulação, porque não há nenhuma prova concreta sobre as coisas que acabam por acontecer e depois as pessoas sugerem que, como, lá está, como um pouco as notícias que vêm da Coreia do Norte aqui para o Ocidente. As notícias da Coreia do Norte também são sempre todas elas bizarras. É o tio do Kim Jong-un que é assassinado por drones, é a mulher que já foi atirada aos cães, mas já apareceu em fotografias. Aliás, ainda no outro dia vi uma fotografia também do Kim Jong-un. Ou seja, aqui no Ocidente, há sempre uma tendência para fantasiar da forma mais mórbida possível com um conjunto de realidades que muita gente acredita que se poderia verificar e que se verificasse até seria de certa forma caricato e até divertido. Portanto, há aqui uma certa perfídia, digamos assim, e perversão na forma como este tipo de incidentes vêm cá para fora, sem qualquer tipo de recorte, e como muita imprensa que deveria fazer esse trabalho de confirmação e de recorte de informação, pega nessa informação e praticamente atira em bruto, fazendo sugerir que tudo aquilo que ali está é verdade. Portanto, vamos ter calma com estas coisas e eu contornaria já e encerraria para já esta questão da senhora Marina Yankina, pelo menos até existir informação verdadeiramente relevante e que nos possa permitir saber ou não se as coisas foram, de que forma que as coisas se passaram. Agora, entrando no tópico e no tema central que nos traz aqui hoje, um, eu não sei se muitos viram, mas o presidente Marcelo Rebelo de Sousa veio anunciar que vai condecorar Volodymyr Zelensky com o chamado Grande Colar da Ordem da Liberdade. Ora bem, desde logo importa perceber, mas o que é isso da Ordem da Liberdade? Nós temos vários tipos de ordens, aliás, temos na página da Presidência da República todo o tipo de ordens honoríficas que são atribuídas a várias personalidades. Então, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veio a comunicar que vai atribuir a Volodymyr Zelensky o grande colar da Ordem da Liberdade, que é o mais alto grau desta ordem. E que normalmente, claro, faz sentido, em parte porque é o que é concedido pelo Presidente da República a chefes de Estado estrangeiros. Ainda ontem, eu tinha ouvido, antes de ser anunciado por Marcelo Rebelo de Sousa, que já a deputada única do PAN, Inês Sousa Real, veio propor, não consigo sinceramente perceber como é que alguém de repente se lembra de uma coisa destas, de Volodymyr Zelensky devia ser condecorado. Bom, ok. Porquê? Quais são os feitos de Volodymyr Zelensky para justificar a condecoração com a Ordem da Liberdade? Porque está a lutar pela libertação da Ucrânia face à opressão da Rússia, enfim. Aquela conversa do costume que já todos nós sabemos. Agora, o que é a Ordem da Liberdade? Eu vou à página das ordens honoríficas, porque eu quero compreender por que motivo é que é atribuída a condecoração, o grande pilar da Ordem da Liberdade, a Volodymyr Zelensky. Não é que eu esteja a sugerir que este grande pilar da Ordem da Liberdade devesse ser atribuído a Vladimir Putin. Eu não estou a sugerir isso agora. O que eu quero perceber é em que é que Volodymyr Zelensky se encaixa para justificar a atribuição desta Ordem da Liberdade. Então, muito bem. Diz então a página da Presidência da República sobre esta Ordem da Liberdade, que se destina a distinguir serviços relevantes prestados em defesa dos valores da civilização, em prol da dignificação da pessoa humana e à causa da liberdade. Bom, eu não sei se já pararam de rir, mas eu olho para isto, eu gostava de saber em que é que Volodymyr Zelensky contribuiu para a defesa dos valores da civilização,
o que é isso, quais são os valores da civilização e a dignificação da pessoa humana também. Sobretudo quando eu começo a imaginar aquelas pessoas atadas a postes, quando eu começo a imaginar a lei marcial também, a forma como tem sido aplicada na Ucrânia de forma absolutamente discricionária e quase totalitária, quando eu penso na forma como, nos inúmeros vídeos que eu já vi dos prisioneiros de guerra russos a serem sujeitos a todo o tipo de humilhações, de atos, até de tortura e humilhações, sobretudo, em vídeos que depois acabam nas redes sociais. Quando eu penso na quantidade de soldados russos que já foram filmados a serem executados por parte de militares ucranianos e até hoje a Ucrânia não é conhecido um único discurso por parte de Zelensky em que se insurja, eu já nem digo em que venha promover a abertura de um inquérito. Aquilo que eu já estou a dizer é que pelo menos demonstra revolta, repulsa com o tratamento absolutamente desumano que tem sido e com as execuções arbitrárias que têm sido dadas por elementos das Forças Armadas da Ucrânia, pelos serviços de informações da Ucrânia e também por elementos das forças de segurança. Aquelas pessoas que aparecem atadas aos postos, umas mais até atadas do que outras aos postos, a desculpa é sempre de que foram pessoas que foram apanhadas a furtar, foram pessoas que foram apanhadas a cometer determinado tipo de criminalidade ligeira, mas muitas delas, aquilo que depois se acaba por descobrir é que as pessoas são acusadas de serem colaboracionistas dos russos. Ou seja, isto é realizado com base em quê? Com base em julgamentos absolutamente arbitrários, com base em julgamentos e execuções que são consideradas sumárias, porque não há propriamente um advogado, não há um procedimento a seguir, é a percepção dos elementos das forças de segurança, os pequenos ódios populares de alguém que não gosta de alguém e que a denuncia, que diz, que ele colaborava com os russos. E então isto dá o direito às forças de segurança, às forças de defesa ucranianas, para atarem pessoas a postos, para darem uma carga de porrada às pessoas, torturarem determinadas pessoas, e até tivemos, ainda me lembro, quando foi a chegada dos ucranianos outra vez à margem direita do Dnieper, em Kherson, que há um senhor já com alguma idade, nota-se que ele já tem alguma idade, deve andar ali, se calhar perto dos seus 70 anos, diria eu, com os olhos vendados e com... Eu, aliás, até pus como imagem, uma das imagens de fundo do direto de hoje, e em que começamos a ver algo absolutamente bizarro e lastimável e que ninguém... eu não vi ninguém surgir-se contra isto, depois. O soldado ucraniano está no lado, praticamente no lado esquerdo desse senhor, que está atado, algemado, o que for, e com uma venda sobre os olhos. E depois parece quase um pouco a recuperação. Eu revi um pouco a cena do Pulp Fiction, do famoso Bring Out the Gun, em que nós temos o polícia com um elemento ligado a sadomasoquismo, portanto, com uma máscara completa e com uma bola na boca, e começa a fazer-lhe assim, basicamente na cabeça. E se vocês forem ver essas imagens de Kherson, nós vemos o soldado ucraniano, nós vemos o tratamento de dignidade que é dado pelo soldado ucraniano a um prisioneiro de guerra, que é, não basta ele estar com os olhos vendados, não basta ele estar amarrado, e a seguir, sabe só o que é que aconteceu? Ainda temos este soldado ucraniano a pôr-lhe assim os dedos em cima da cabeça e a falar com ele quase como quem diz, a dar-lhe assim umas pancadas também atrás da cabeça e a dizer que depois já vão conversar. Eu não sei o que é que aconteceu a este senhor, mas sei que este soldado ucraniano exibiu um passaporte daquele senhor que supostamente atestaria como ele era colaboracionista dos russos, quando na verdade aquilo era um passaporte ainda da era soviética, portanto, provavelmente aquele senhor já tinha aquilo há imensos anos, e então isto, aos olhos daquele soldado que se filmou e que até passou aqui na televisão portuguesa, inclusive aquele vídeo, com total normalidade, como se não fosse nada, então aquilo que nós vimos foi alguém a dizer que aquele senhor que era colaboracionista dos russos. E como tal, o que é que aconteceu depois ninguém sabe. Portanto. E nós temos estes atos, nós temos, mesmo em Kherson, lembrei-me agora, há um indivíduo que só para cima de um tanque, e também passou uma única vez na televisão essas imagens que eu vi, depois alguém ou reparou, o que é que seja que botou, há um indivíduo que só para cima do tanque tem uma bandeira ucraniana nas mãos e vai agitando a bandeira enquanto o tanque vai passando pela frente junto à população.
E depois o indivíduo estica o braço e faz a saudação nazi e a partir daquele momento nós nunca mais voltámos a ver este vídeo, pelo menos desta forma. Ou seja, esta é a Ucrânia de Zelensky. Esta é a Ucrânia, nós já vimos, aliás, ainda agora há dias, as Nações Unidas vieram confirmar a autenticidade de mais um vídeo em que um soldado ucraniano executou prisioneiros de guerra russos. E depois nós temos Volodymyr Zelensky, que não abre sequer a boca para investigar o que é que seja relacionado com isto, a ser basicamente condecorado com o grande pilar da liberdade pela defesa dos valores da civilização, não sei que civilização é, pelo menos da Idade Média, provavelmente, em prol da dignificação da pessoa humana. Reparem bem, um presidente que tem serviços relevantes prestados em defesa em prol da dignificação da pessoa humana e à causa da liberdade. Portanto, aquele que é um porta-voz e que cumpre ordens que vem de um Estado estrangeiro e que continua a insistir em empurrar o seu povo para a chacina completa, porque é assim que está a insistir, é condecorado também com a causa da liberdade. O primeiro que não é livre nos atos que toma, o primeiro que fica calado perante as atrocidades que são cometidas contra o seu próprio povo, que inclusivamente ataca infraestruturas civis, e recebe o grande colar da Ordem da Liberdade. Quer dizer, e depois continua aqui na página da presidência a dizer o seguinte: o grande colar é concedido pelo Presidente da República a chefes de Estado estrangeiros. Tudo bem. Depois diz, o grande colar pode ainda ser concedido pelo Presidente da República a antigos chefes de Estado e a pessoas cujos feitos, de natureza extraordinária e especial relevância para Portugal, os tornem merecedores dessa distinção. Isto é demasiado triste para nós estarmos a ver uma coisa desta natureza. Mas eu fiz aqui um muito breve resumo sobre o que é que consta, pelo menos que está documentado durante a era de governação de Volodymyr Zelensky, sobre aquilo que desde 2019 tem sido o seu legado para os valores, como é que isto diz, para os valores da civilização, para a dignificação da pessoa humana e para a causa da liberdade. Bom, antes de mais, a Transparência Internacional tem sido muito crítica da forma como a Ucrânia tem, e como Volodymyr Zelensky tem também governado, por assim dizer. E eu até posso recordar que, por exemplo, se uma reportagem na Al Jazeera, em junho do ano passado, a propósito da questão da corrupção ligada ao governo de Zelensky. E eu vou citar aqui o professor Christian Nitoiu, que é um professor de Diplomacia e Governação Internacional em Loughborough University, na Loughborough University, e aquilo que ele próprio faz o balanço, reparem bem, ele começa com o discurso a dizer: temos de ter cuidado como olhamos para a questão da corrupção para não alimentarmos a retórica russa que pode ser utilizada para efeitos propagandísticos. Mas depois é ele próprio que vem aqui dizer que onde é que está? Exatamente, ele diz aqui: durante o seu mandato, a Transparência Internacional registou um aumento no nível da corrupção percepcionada por parte do público ucraniano. E depois continua e diz: nas esferas política e académica, Zelensky tem sido frequentemente criticado por por estar no bolso dos oligarcas ucranianos e que não tiveram o privilégio de beneficiar durante a presidência de Poroshenko. Portanto, basicamente, aquilo que está a ser dito por este senhor, e é pela Al Jazeera, eu vou partilhar depois esta notícia para vocês verem. Temos alguém que acompanha isto e que leciona numa universidade ocidental, que pede para ter muito cuidado com este discurso, e depois, de repente, vem dizer exatamente que, basicamente, aquilo que há é um candidato que favorece outro tipo de oligarcas. Portanto, isto não sou eu, que estou aqui numa noite de copos com amigos ou com quem quer que seja, e que de repente diga: não, Zelensky está nas mãos dos oligarcas. Não, estamos a falar de um académico que acompanha toda esta situação. O Sr. Filipe Damasceno, quem sabe se essa oportunidade não acontece e não surge, vamos ver como é que as coisas vão, mas com certeza que há aqui muita coisa que nós poderemos sempre levantar para denunciar
sobre todas estas personalidades que alimentam este tipo de causas de corrupção. Mas eu vou outra vez enumerar mais um conjunto de outros feitos durante a presidência de Zelensky que estão documentados ou por ONGs ocidentais ou então através, no Conselho de Direito, no Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Ora bem, desde logo, há relatórios por parte do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos que dão conta da perseguição que tem sido feita pelas autoridades de Kiev à Igreja Ortodoxa Ucraniana, portanto, que está radicada e que está sob tutela do Patriarcado de Moscou. Esbulho e expropriação de bens, bens imobiliários, bens mobiliários, portanto, tudo isto são situações que a perseguição a fiéis, a perseguição também aos missionários da Igreja Ortodoxa Ucraniana, tudo isto está documentado. Não sou eu que estou a sugerir estas coisas da boca para fora, nem sequer estou a inventar. Eu já o demonstrei mais do que uma ocasião. Isto está documentado e está acessível ao público. Depois acho curioso porque a Human Rights Watch, por exemplo, em 2020, já com Zelensky no poder, relatava que o governo ucraniano obrigava as pessoas residentes na parte do Donbass, que na altura era controlada pelas milícias das repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk, a terem de se registar essas pessoas como sendo deslocados internos e tinham ainda de se deslocar fisicamente para as áreas controladas pelo governo e passar a fronteira, digamos assim, para poderem continuar a receber benefícios sociais. Idosos, deficientes, pessoas com dificuldades de locomoção, por aí fora, acabaram por perder essas pensões porque o governo ucraniano, já durante a era de governação de Zelensky, impôs estas condições. A Human Rights Watch faz esta referência e a Human Rights Watch totalmente para a Ucrânia, totalmente para o Ocidente, que está a revelar isto. Portanto, imaginem o que é que se calhar poderá ou não estar aqui escondido. Depois, a Human Rights Watch também desvendou ainda, desmistificou ainda o seguinte. Vieram revelar-nos que todos os crimes que envolveram manifestantes pró a Revolução Maidan, todos esses crimes, incluindo o massacre de Odessa de maio de 2014, todos esses crimes foram transferidos para serem investigados por um órgão estatal. E era um órgão estatal de natureza muito mais política do que propriamente judicial. Até hoje não houve um único responsável por tudo isto. Isto voltou a acontecer outra vez durante a presença de Zelensky. Mas, depois eu sugiro ainda, porque praticamente todos os relatórios do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos contam um conjunto de atrocidades e de atropelos aos direitos humanos. Por exemplo, há um deles que eu não me canso de citar, em que Zelensky é referido o nome dele diretamente, ele leva um puxão de orelhas por parte do Alto Comissariado porque encerrou canais de televisão em língua russa, desmantelou meios de comunicação ligados à comunidade russófona ou que se exprimiam em russo e, de facto, até o Alto Comissariado veio a repudiar pela forma como atenta contra os direitos humanos e os direitos, pelo menos fundamentais, na Ucrânia, este tipo de censura que foi implementada por Zelensky. Isto está documentado no ano 2021, salvo erro, mas está documentado, acessível ao público, toda a gente pode ir lá ver. Mas, um dos últimos relatórios do Alto Comissariado fez a cobertura da situação de direitos humanos na Ucrânia de 1 de agosto a 31 de outubro de 2022, ou seja, já numa fase de desenvolvimento já bastante avançado do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E vejam o que é que o Alto Comissariado disse. Bom, desde logo, o Alto Comissariado condena a lei marcial que foi aprovada por Volodymyr Zelensky porque não compreende qual é que é o escopo ou qual é que é o conjunto de domínios e quais são os limites durante a vigência da lei marcial com base naquele diploma que foi aprovado por Volodymyr Zelensky. Ou seja, basicamente é consentida a violação ou atropelo de um conjunto significativo de direitos fundamentais e Zelensky, esta lei marcial foi aprovada por Zelensky através do decreto 756 depois
de 19 de outubro de 2022, em que impõe condições ainda mais restritivas aos residentes em Kherson, em Zaporozhye, em Donetsk e em Lugansk. E intriga também o Alto Comissariado que Zelensky tivesse imposto restrições à liberdade de associação e também às atividades dos partidos políticos. E o Alto Comissariado diz mesmo que este decreto aprovado por Zelensky restringe garantias consagradas em tratados e convenções internacionais. Portanto, há aqui, uma vez mais, um reconhecimento de algo que o próprio Alto Comissariado não consegue perceber qual é que é o limite, qual é o escopo de aplicação destas mesmas medidas. Ou seja, basicamente aquilo que o Alto Comissariado está a sugerir é que é uma mudança para uma ditadura, de facto, e que é, acima de tudo, também uma forma quase totalitária de poder governar na Ucrânia através de decretos. É tão simples quanto isso. Mas este mesmo relatório vem ainda dizer e refere expressamente que foram documentados 53 casos durante aquele período, entre agosto e outubro, portanto, mais ou menos entre o período de 3 meses, foram documentados pelo menos 53 casos de detenções arbitrárias, 32 casos de desaparecimento forçado de civis e ainda inúmeros casos, dezenas de casos de tortura, todos estes atos cometidos pelas Forças Armadas da Ucrânia. Até hoje nós não vimos uma única palavra por parte de Zelensky, nós não vimos uma única palavra por parte da comunidade internacional. Aí está, então, o representante que vai ser condecorado e que se distinguiu pelos serviços relevantes que foram prestados em defesa dos valores da civilização. Portanto, se estes são os valores da civilização, se é são estes os contributos que se podem dar da dignificação da pessoa humana, e se é assim que se promove a liberdade através da censura em toda a linha e do atropelo, sem qualquer tipo de escrutínio, nem qualquer tipo de responsabilização das forças e dos serviços de segurança da Ucrânia, bom, então eu acho que nós temos aqui um problema grave e começa a ficar mais esclarecido sobre o que é que são, afinal, os ditos valores europeus. Os ditos valores europeus, pelos vistos, consentem e admitem tudo isto. Mas, à margem de tudo isto, nós temos ainda outra situação preocupante. Ainda no outro dia falei do Oleg Yachniuk, que foi um dos mentores do Euromaidan, era o braço armado, por assim dizer, de Arseny Yatsenyuk e também de Vitaly Klitschko, e que agora aparece subitamente um médico urologista de profissão, aparece subitamente como major das Forças Armadas e a liderar um grupo que compõe, que integra, concentra o batalhão Azov e concentra também membros do Pravi Sector. Major. Como? Porquê? Quer dizer, a integração de militantes de grupos da extrema-direita e neonazis, e que estão catalogados assim desta forma em relatórios das Nações Unidas, estes grupos, a forma como eles são integrados no aparelho de Estado ucraniano, neste caso concreto nas Forças Armadas, isto permite trazer mais interrogações do que propriamente certezas sobre o contributo de Zelensky para a dignidade da pessoa humana. Porque como é que é possível que um Estado possa tolerar ter à sua frente? Nós aqui discutimos tanto se existe extrema-direita, se existe racismo nas Forças Armadas e tudo mais. Quando se diz, bom, há casos pontuais que em todo lado, nem pensar nisso. Isto é porque vocês não estão a querer investigar a fundo. Um caso já seria gravíssimo. E depois temos Zelensky com situações de extremismo vinculados ao próprio Estado, de pessoas com vínculos ao Estado, e já não há qualquer problema, são só meia dúzia de jagunços, por assim dizer, que têm ideais neonazis, o resto isto não é generalizado, etc. Não é? Então vamos ver quantos elementos é que integram o batalhão Azov, quantos elementos é que integram o Pravi Sector, quantos elementos é que também integram o C-14, quantos elementos é que integra a Kraken. Vejam juntem esta gente toda e vamos ver quantas pessoas é que estão inseridas. E vejam, o presidente da Ucrânia a cruzar os braços e a fingir que nada se passa. Mas, depois é ainda caricato também, para não dizer que é preocupante, que o projeto de lei 2689 de maio de 2019 foi aprovado na Verkhovna Rada, portanto vai fazer no próximo mês de maio, daqui a 3 meses, vão fazer-se 2 anos de que foi aprovado este projeto de lei,
e até hoje não foi sequer promulgado pelo presidente Zelensky. Sobre o que é que versa este projeto de lei? É base nada mais, nada menos do que a adequação da noção de crimes internacionais na perspectiva ucraniana, mas a adaptação àquilo que são os padrões internacionais e àquilo que consta hoje em dia nas tendências mais modernas, por assim dizer, de responsabilização por crimes de guerra contra a humanidade, genocídio e de agressão. Por que razão é que o presidente Zelensky insiste em, quase 2 anos depois, não promulgar esta lei? Porquê? O que é que preocupa tanto Zelensky? Será que é as questões relacionadas com a prescrição de alguns crimes e com a garantia, a atribuição de imunidades a elementos do poder político e das Forças Armadas ucranianas? Eu não vejo ninguém a pressionar Zelensky para promulgar esta lei. E acho isto absolutamente chocante, por ver que não há uma tomada de posição. Mas eu iria mais longe ainda e recordaria, tem pouco mais de 15 dias, uma notícia do dia 31 de janeiro de 2023, dada pela Human Rights Watch, em que publicou um relatório sobre o uso de minas antipessoais por parte das Forças Armadas da Ucrânia contra civis e contra posições onde se encontravam os russos. Sendo que o uso de destas minas antipessoais, é proibido à luz do direito internacional. A Human Rights Watch denunciou isto e eu ouvi por parte das autoridades ocidentais, por parte de Volodymyr Zelensky, ouvi grilos. Foi basicamente aquilo que eu ouvi. Portanto, silêncio absoluto. Pelo contrário, houve um comunicado que foi emitido ou que foi publicado pelas autoridades, pelo Ministro da Defesa da Ucrânia, em que disse que ia abrir um inquérito. E a Human Rights Watch bateu pala imediatamente e automaticamente disse, bom, nós não temos como demonstrar que de facto foram os ucranianos que atiraram para civis e para russos, provavelmente devem ter sido os russos a atirarem para eles próprios, ou os civis a atirarem para eles próprios. Esta é que é a hipótese mais plausível, pelos vistos para a Human Rights Watch, e saudamos, diz a Human Rights Watch, saudamos o início da abertura de um inquérito para conseguir apurar responsabilidades. Ok, daqui a 7 anos, encontramos-nos todos aqui outra vez e vamos ver quantos é que foram responsabilizados. Terão sido responsabilizados tantos quantos aqueles que cometeram o massacre de Odessa, como vocês sabem. Portanto, mas é interessante ver estas dinâmicas de subserviência por parte até das ONGs, que supostamente deviam ser o primeiro garante de liberdades e de proteção de direitos humanos. Aqui, em função da conveniência, bom, saudamos as medidas tomadas. Quais medidas foram essas? Zero. Emitir um comunicado. Mas eu destacaria ainda também outros exemplos que Zelensky tem dado relativamente à dignificação da pessoa humana e à defesa dos valores da civilização, é os inúmeros, os mais que sucessivos vídeos que têm vindo a ser publicados e que mostram a forma como os cidadãos são mobilizados à força. Os homens são literalmente caçados nas ruas, levados à força, contra a sua vontade, muitos deles são agredidos até. Estes vídeos acontecem em plena luz do dia, são captados em plena luz do dia, e o que é que o Presidente da Ucrânia tem a dizer sobre isto? Rigorosamente nada. Da mesma forma que o Presidente da Ucrânia nada diz sobre Petro Poroshenko, o seu antecessor, que se encontra fora do país, juntamente também com o seu filho, que estava mais do que em idade de ser mobilizado para as Forças Armadas, porque tem, salvo erro, 21 ou 22 anos, mais coisa menos coisa, o filho de Petro Poroshenko, e pelo contrário, foi visto isso sim aqui há uns meses, e foi até filmado, um, a jantar com os pais, num belo restaurante de luxo de Londres, bem como aquelas pessoas de classe média alta e alta que se encontram nos vários países europeus com carros de alta cilindrada. O que é que o presidente da Ucrânia tem a dizer sobre essas pessoas? Rigorosamente nada. É melhor deixá-los ir, porque são estas pessoas basicamente com quem ele conta, e o povo que está nas bases, esse sim, que vá para a linha da frente e que sirva na frente de combate. Depois, eu, na altura, denunciei isto ainda na SIC Notícias, que foi uma entrevista que Alexei Arestovich deu em março ao Washington Post, em que confirmou e confessou que, em tempo de conflito,
esqueçam o direito internacional humanitário. Ou seja, ele diz que, não pode, que isto não pode ser visto como o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, que isto não pode ser visto como um concurso ou como uma competição entre dois Estados europeus para ver quem é que cumpre mais as regras do direito internacional humanitário. E aquilo que ele disse, desde ter confessado que há militares em áreas habitadas residenciais, em áreas residenciais habitadas por civis, para fazerem os civis de escudos humanos, ou seja, Arestovich admitiu tudo isto. E mesmo assim, as pessoas, ok, tudo bem, faz sentido que eles estão a combater os russos, portanto faz sentido. Já não há direito internacional humanitário e ninguém pensa sequer porque é que foi criado o direito internacional humanitário. Portanto, o que é que Zelensky também tem a dizer sobre isto? Zero. Rigorosamente zero. E depois, um outro aspecto que eu gostaria aqui de realçar, para não ser totalmente exaustivo, e isto é um breve resumo do que se pode dizer sobre os atos que, de facto, colocam Volodymyr Zelensky no lugar de destaque, de proteção, de defesa da humanidade e de proteção dos direitos humanos, é o facto de a ONU já ter reconhecido expressamente que a Ucrânia não tem disponibilidade para deixar o Tribunal Penal Internacional investigar os crimes que são cometidos por ucranianos contra russos e contra russófonos. Portanto, o TPI só investiga a Rússia e as repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk. O TPI não investiga mais ninguém. Porquê? Porque a Ucrânia só deu autorização para investigar estes grupos. É curioso que na Costa do Marfim, em 2010, 2011, mais coisa menos coisa, o presidente Laurent Gbagbo também quis fazer a mesma coisa. Não, só vão investigar os atos cometidos pelo meu adversário Alassane Ouattara. E o TPI disse logo, nem pensar nisso. Nós ou investigamos tudo ou não investigamos nada. Para a Ucrânia é sempre possível abrir uma exceção e, escusado será dizer ainda, que há quem se conforme com a hipótese de ser a Ucrânia a fornecer as provas ao Tribunal Penal Internacional, provas de processos que, desde 2014, a Ucrânia não conseguiu condenar uma única pessoa, por exemplo, pelo massacre da Odessa e por atos cometidos contra forças da segurança, e agora vai fornecer provas que vão ajudar a incriminar os russos para poderem responder perante o TPI. E depois há pessoas que não acham, acham que, para todos os efeitos, o TPI não é uma fantochada. Portanto, isto é apenas um conjunto aqui de elementos que, para vocês saberem que, de facto, o presidente Zelensky, tal como na altura ainda me lembro, Zenal Bava condecorado, eu lembro-me todo de um conjunto de personalidades que foram condecorados sempre por um presidente da República. Lembro-me que uma grande parte deles acabou como arguido, e agora eu olho aqui para o presidente Zelensky a ser condecorado com o grande colar da Ordem da Liberdade e eu penso, sim, de facto, faz sentido, é coerente, porque, tal como todas as outras personalidades se destacaram em defesa dos valores de gestão, de exemplos daquilo que são administradores e pessoas ligadas ao poder político e tudo mais, independentemente de terem acabado todos, ou quase todos, arguídos, aqui temos Zelensky também a ser reconhecido pelos seus serviços relevantes para a defesa dos valores da civilização e para a dignificação da pessoa humana e para a causa da liberdade. Portanto, sem sombra de dúvida, isto faz todo o sentido. Nós é que não estamos a conseguir dar valor ao grande contributo de Zelensky em empurrar a sua nação e empurrar os ucranianos para o abismo que é naquilo que continua a caminhar a Ucrânia. Portanto, e basicamente acho que Joe Berardo, outro, aí está ele, Joe Berardo, é verdade, mais um grande exemplo de um condecorado. E agora temos Zelensky que se junta a toda esta coleção de personalidades raras. Bom, basicamente, eu não percebo como, não sei se alguém vai tentar confrontar Marcelo Rebelo de Sousa sobre quais são os motivos que o levam a tomar a decisão de condecorar Zelensky e que consigam até confrontá-lo com este breve histórico que eu aqui enunciei, que é breve, eu podia ficar aqui 2 ou 3 horas a enunciar um conjunto de incidentes que se passaram com Zelensky, mas temos figuras de vários lados a mostrar coisas não necessariamente muito positivas sobre Zelensky, inclusivamente o próprio. E quando nós temos uma situação destas, não há muito mais a fazer, não é? Portanto, condecorem o indivíduo e depois vamos ver como é que isto tudo vai acabar. As pessoas nem sequer estão à espera de chegar ao fim do conflito
se é que algum dia chegar ao fim do conflito. Ahm, e se, chegando ao fim do conflito, por acaso a Ucrânia for a parte vencedora, ahm, então, se a Ucrânia for a parte vencedora, eventualmente admito que haja a hipótese de se poder de condecorar uma parte vencedora num conflito, pronto, por todos os motivos mais alguns. Nesta altura do campeonato, quando continua, ahm, quando continuamos a ver que a Ucrânia continua cada vez mais a mergulhar ainda mais num fosso, num abismo, do qual dificilmente vai conseguir sair. Nós temos derrotas copiosas, um número assustador de mortes de homens ucranianos. Vemos tudo aquilo que eu já aqui disse, mas numa escala muito diferente, e depois, afinal, ainda vai ser condecorado desta maneira. Portanto, se ninguém se atreve a, a confrontar Marcelo Rebelo de Sousa com isto, bom, então, a senhora Dália Cruz, eu tenho a certeza que a Assembleia da República vai concordar. Eu não tenho a menor dúvida. A Assembleia da República, para ter a oportunidade de ter Zelensky, ou, física, ou presencialmente, ou à distância, através do enviado que possa controlar, mas eu diria que presencialmente, Vladimir Zelensky, reparem bem, as pessoas estão aqui a tentar encontrar motivos para derreter ainda mais dinheiro do erário público para assegurar a segurança de Zelensky, a viagem de Zelensky a Portugal, para termos uma fotografia de Marcelo Rebelo de Sousa com Volodymyr Zelensky, para termos vários deputados a tirarem os selfies ou o que é que seja com Zelensky. Portanto, é isto basicamente que se pretende. Isto é a vaidade levada ao seu extremo, levada ao seu cúmulo. É isto que efetivamente se quer. Não se quer conhecer qualquer tipo de contributo a Zelensky. O que se quer é trazer para cá Volodymyr Zelensky para depois ter toda a imprensa internacional a mostrar fotografias de Marcelo Rebelo de Sousa com Zelensky, de António Costa com Zelensky, a mostrar até a condecoração e tudo mais. Foi dito que a condecoração seria entregue em Kiev. Pronto, se for feito em Kiev, melhor ainda. Ainda assim, é sempre dinheiro que nós continuamos aqui a gastar. Para que é que nós temos de ir a Kiev mostrar uma coisa destas, ou seja, e entregar uma coisa destas? Não faz sentido. Portanto, como veem, este é o nosso ponto de situação. E é um ponto de situação que deveria preocupar, mas as pessoas não estão necessariamente preocupadas com isso. Aliás, tal como a situação económica que nós estamos a viver, ainda hoje o Primeiro-Ministro anunciou um conjunto de medidas que até arrepiaram basicamente, e, pois, somos nós que pagamos a viagem, somos nós que pagamos o aparato todo de segurança para permitir que Volodymyr Zelensky receba o famoso colar da Ordem da Liberdade e, basicamente, volto a dizer, não existe ninguém com capacidade para dar um murro na mesa e para conseguir, pelo menos, ter algum tipo de voz que se consiga fazer ouvir. Eu hoje ficaria por aqui, portanto, eu hoje era para ter trazido a questão da Hungria, vou trazê-la amanhã, mas eu hoje ficaria por aqui. Agradeço a todos, desde já, os contributos que dão financeiramente, ora através do YouTube, ora também através do PayPal, do MBWay, do Revolut, portanto, todas as várias formas. A questão do Ohio, vamos tentar falar amanhã também para tentar explorar, para não serem vários temas, mas com certeza que sim. E agradeço também a todos aqueles que deixam o vosso comentário, deixem o vosso gosto também no vídeo, é um apelo que eu vos deixo, deixem um gosto no vídeo. E que, para todos os efeitos, todos aqueles que deixam, que fazem sugestões e que continuam a inscrever-se no curso, eu agradeço imenso, porque mostram que estão interessados nesta matéria, o curso sobre o sistema político na Rússia, que tem tido várias inscrições, portanto tem sido muito interessante perceber que tem tido vários inscritos, e quem quiser, faça favor também de fazer essas inscrições. Eu agradeço a todos, deixo desde já as boas noites a todos, faço votos de que tenham um excelente descanso e, basicamente, até amanhã.